Agora há pouco é muito interessante sobre o Felca. Eu assisti algumas coisas dele, eu estava falando sobre essa abordagem sempre de muita comicidade, né? Uma abordagem brincando muito e também, às vezes, algumas coisas sérias. Mas a Sheila Costa diz assim: Serginho, já sigo o Felca há muito tempo, pena que o povo descobriu ele agora através dessa notícia, mas ao mesmo tempo eu acho interessante, sempre há tempo para recuperarmos aquilo que foi perdido, o tempo perdido, né? Em busca do tempo perdido. De repente, o Brasil é surpreendido por isso, com essa expressão que às vezes a gente até quando vai falar se confunde. Adultização, já vi gente falando adultilização, às vezes pode até acontecer, por quê? Porque para nós é um termo novo. O youtuber Felca, Felipe Bressanin Pereira, paranaense de 27 anos, radicado em São Paulo, paranaense, né? Ele com milhões e milhões de seguidores pelas redes sociais tem um vídeo viralizado. Você já assistiu? Tratando daquilo que centenas de especialistas, muitas pessoas estão falando, denunciando há muito tempo. Inclusive aqui a gente falando sobre isso. Criança não pode se tornar um mini adulto. Ele conseguiu sintetizar tudo isso com essa palavra e juntar milhares e milhares de horas de trabalhos de psicólogos. Fazem um trabalho fantástico. Os advogados, os juízes, promotores, nesse vídeo de alguns minutos, sintetizando tudo isso. Então, o primeiro balanço presta esse serviço, convida 2 especialistas para que saibamos mais sobre esse tema. Vamos nos aprofundar na questão e que sirva de alerta para nós, para todos nós. Para termos a visão da psicologia e do direito de uma forma ampla e pedagógica, vamos receber para esse importante debate a psicóloga Caroline Guimarães, que é especialista em famílias e casais e formação em orientação de pais, e o advogado Dr. Gabriel Prado, secretário-geral da Comissão da Infância, Juventude e Adolescência da OAB Sergipe. Sejam muito bem-vindos. Caroline, bom dia. Dr. Gabriel, bom dia. Tudo certo com vocês? Tudo bem, Sérgio. Tudo bem. Já vamos aproveitar e eu pediria a vocês uma definição bem ampla do que é essa adultização infantil, nesse aspecto psicológico e depois até no caráter criminal com o nosso doutor Gabriel. Por gentileza, Caroline. Quando a gente vai falar, Sérgio, de adultização infantil do cunho psicológico, é quando a gente expõe a criança ou o adolescente a uma carga adulta desnecessária, né? Ou seja, quando a gente chega a expor conteúdos impróprios para aquela fase do desenvolvimento da criança e do adolescente, gerando assim possibilidades dessas perdas, né? Desses fluxos de desnecessários e também com perdas da personalidade e na construção de identidade desse ser humano. E aí, doutor Gabriel, como é que se enquadra, né? Depois nós vamos falar, inclusive, sobre o quanto é importante as denúncias criminalmente, do que se trata? Então, Sérgio, a gente não pode iniciar sobre a parte criminal. A gente tem que começar a falar da parte administrativa, tá? Certo? No primeiro ponto, a gente tem que começar a entender o que é o ECA. O ECA, basicamente, é tudo que a doutora falou. É proteger a criança, dar à criança o direito de brincar, de viver, de ter uma infância e juventude como ela merece ter. Já a parte criminal, a gente já vai para, vamos dizer assim, último ponto. Entendi. É quando a gente, como foi no caso que Felca trouxe, a gente tem um maior que abusa daquela criança, tem um pai e uma mãe que negligenciou toda uma infância e juventude daquele menor. Então, assim, a gente tem que ponderar um pouco e ver como é toda a situação. A gente vê se vai só caber uma conversa com aquele pai ou ele vai ter que responder mesmo criminalmente. E quais são os efeitos, no que se refere a essa adultização infantil, nas crianças? Como é que se revela isso e como se processa isso na mente de uma criança? O doutor Gabriel, ele citou inclusive um influenciador chamado Ítalo. É algo impressionante se você acompanhar o relato todo, que aliás o próprio Ítalo já havia sido denunciado. Anteriormente já havia sido denunciado. É algo que quando eu li, eu falei, mas não é possível algo acontecer dessa maneira e de forma pública. Doutora, quais são os efeitos com relação às crianças, no psicológico da criança?
No psicológico da criança, Sérgio, a gente consegue enxergar que quando a criança ela é exposta a esse tipo de conteúdo de forma precoce, ela não consegue direcionar por conta da fase do desenvolvimento cerebral e emocional daquela criança, ela não consegue separar o que é privado e o que é público. Quais são os limites daquele processo? Então, o que é que acontece? Ela é exposta a algo adulto e ela naturaliza aquela adultização, né? Ou seja, algo que ela não tem capacidade nem cerebral, de estrutura cognitiva para processar, imagine de estrutura emocional, e aí ela consegue naturalizar algo que não é adequado para aquele momento ou para aquela fase de vida dela. Ou seja, o que é o limite? Quais são os limites da minha persona tendo prejuízos nesse self, nessa construção do ser humano? Então, vai ser um ser humano, possivelmente, a gente constrói aí um ser humano com dificuldades de limites, dificuldades de entender qual é o respeito que eu tenho do outro e por mim mesma. Né? Então, esses prejuízos na vida adulta, eles são gritantes, né? E trazem essa questão de personalidade, né? Podem trazer uma personalidade prejudicial aí para uma sociedade que a gente já enxerga esses prejuízos, né, a longo prazo. E para a gente entender também, isso repercute durante a vida inteira dessa pessoa? Sim, repercute durante a vida inteira, né? A gente entende que é uma violação da identidade da pessoa, né? Então, como o Dr. Gabriel mesmo trouxe, né? A criança se desenvolve no brincar. Então, quando isso ele é influenciado e interceptado por algo adulto, ela deixa de brincar e passa a ter uma vida adulta sem ter arcabouço para isso. Então, o que é que acontece? Vira um adulto que não viveu essa fase da infância e da adolescência e acaba tendo prejuízos futuros por conta que a gente precisa emocionalmente viver essas fases do desenvolvimento de uma forma mais adequada e mais saudável. E doutor Gabriel, você citou tão adequadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Eu te perguntaria também alguma dúvida recorrente que nossos telespectadores possam vir a ter. Tem como alcançar esses pais, doutor Gabriel? Digamos assim, essa responsabilidade. Nesse caso específico do Ítalo, ele justifica, não, eu tenho autorização dos próprios pais. Eu tenho aqui uma família, mas não, a gente sabe o que aconteceu exatamente. Em que situação e circunstância os pais colocam os filhos numa situação feita essa? Há como também alcançar e, consequentemente, incriminar esses pais omissos? Sim. Por quê? Os responsáveis, né, que a gente fala, são os pais. Então, aquela autorização, a gente não sabe como é que foi feita, como é que foi trocada, a gente não tem toda essa informação. A gente sabe que o que ele fala, eu tenho a autorização dos pais, pronto. Mas será que os pais estão sabendo o que é que as crianças estão fazendo? Será que os pais estão recebendo para poder liberar a criança a fazer aquilo tudo? Então, assim, a gente não sabe esse ponto, mas a gente sabe que os pais podem e deveriam ser responsabilizados. Mas a gente não tem como dizer se esses, vamos dizer, do caso do Ítalo, vão ser realmente, porque a gente não sabe toda a história. Eu acho que isso aí a gente vai ter que esperar um pouco o processo todo caminhar para a gente tomar um conhecimento. Mas sim, os pais poderão ser responsabilizados, nesse ou em qualquer outro assunto que seja. Isso é muito importante, esclarecer essa questão também e com relação ao crime, a formatação, a concretização do crime. Também outra coisa, doutora Caroline, e a socialização dessas crianças? Digamos assim, como é que essas crianças, supostamente tratadas como adultas, como é que elas vão se relacionar com as outras crianças? Consequentemente, não haveria até um afastamento dessa criança com relação ao seu próprio grupo, né, de faixa etária? Não acontece isso também? Sim, Sérgio. Há perdas sociais importantes, tendo em vista que existe uma exposição precoce a essa adultização e, consequentemente, essa criança ela passa a conviver no meio de adultos, né? As próprias crianças, né, que a gente preza tanto na psicologia, que é o desenvolvimento social de uma criança, ela se dá entre os pares. Quais são os pares?
crianças nas mesmas idades ou na mesma faixa etária. Então, se essa criança ela está exposta a um conteúdo adulto e ela vive com adultos, ela está tendo perdas ali cognitivas, emocionais e sociais. Possivelmente, essa criança não tem prejuízos importantes, inclusive dessa reorganização e dessa reinclusão nesse grupo. Né? Esse grupo não reconhece essa criança mais como uma criança, reconhece mais como uma adulta, e essa adulta não se reconhece mais como criança. Há uma perda de identidade nesse processo. Impressionante. Agora, uma outra coisa que me chamava muito a atenção foi aquele verdadeiro circo, infelizmente, que acabou ocorrendo com a CPI das Bets. Foi algo inacreditável. Nós vimos ali tudo levado na brincadeira, na comédia, no engraçado. Eu perguntaria para o doutor Gabriel e também para você, Caroline, de que forma podemos proteger as nossas crianças? As estratégias de proteção que sejam mais eficazes, tanto no nível jurídico quanto no nível psicológico. Como proteger as crianças? Doutora, primeiro. Sérgio, hoje a gente que trabalha, que estuda psicologia, a gente preconiza que o uso de telas, né? Acabei de vir de um congresso no Sul e cada vez mais a gente precisa trabalhar a exposição precoce de telas para essas crianças e adolescentes. Então, o que é que acontece? A gente precisa começar da base, começar seguindo o protocolo de 0 telas para determinadas idades e seguindo o desenvolvimento da criança. Né? Quanto maior exposição a telas, quanto maior exposição a esse uso de telas, de tecnologia, de jogos online, mais prejuízos a gente vai ter e mais acesso às bets, a esse acesso à adultização, a conteúdos impróprios para a propriedade, a gente vai ter prejuízos importantes, porque isso não é compatível com essa faixa etária, com esse desenvolvimento cerebral. Impressionante, Carolina. E, doutor Gabriel, como é que a gente pode proteger, como disse, nesse nível jurídico, a lei, a justiça? Pronto, Sérgio. Eu acho que o primeiro ponto é o pai e a mãe, ou o responsável, né, fiscalizar o que a criança está fazendo. Se o pai e a mãe desconfiou de alguma coisa, hoje a gente tem o Disque 100, que é 24 horas por dia, você pode fazer a denúncia e a denúncia vai ser encaminhada ou para a polícia ou para o conselho tutelar, para o órgão responsável. Você pode levar diretamente ao conselho tutelar, se você quiser, pode diretamente ir numa delegacia e levar. Agora, um ponto que eu gosto sempre de falar a todos, tenham as provas. Eu vejo que meu filho está brincando em um jogo e tem alguém falando com ele. Tente gravar, tente ver como é que ele fala e leve isso imediatamente a um órgão responsável, seja pelo Disque 100 ou seja na delegacia. Mas não deixe aquela coisa, não, vou bloquear e deixar para lá, porque hoje não pode ser com seu filho, mas e amanhã pode ser com o filho de outro. Então, se a gente consegue fazer primeiro essa denúncia e ser investigado, aquele indivíduo pode ser facilmente achado e responsabilizado. E algo que eu considero também fundamental, gente, Caroline e Gabriel, é com relação à nossa responsabilidade. Nós nos olhamos, né? Nós temos autocrítica o bastante no nível em que a gente entenda o seguinte: o que são essas crianças? Elas são nossos exemplos. E aí você vê, eu conversava ontem, inclusive, com uma pessoa que também conhece muito de internet, de redes sociais. Ela argumentava isso comigo e eu também. Mas o que você mais vê são os pais deixando de ser pai e mãe e também viciados nisso aqui, ó. Completamente dependentes disso. O que acontece? Consequentemente, as nossas crianças também vão perceber: poxa, mas se é bom para o meu pai, se é bom para a minha mãe, vai ser bom para mim também. E eles permitem. Te perguntaria, vocês dois, o governo de um modo geral, pode fazer algo nesse sentido? O legislativo também, né? Deputados, senadores e tudo mais, as autoridades constituídas podem ajudar nesse sentido? Seria um trabalho coletivo de toda a sociedade nesse sentido, mas reitero, repito, também precisamos rever os nossos péssimos hábitos, o nosso vício relacionado às telas. A responsabilidade, Sérgio, sempre permeia sobre os adultos, né? Eu sempre pergunto para os meus pacientes, quem é o adulto da relação, né? Nós somos os adultos e somos todos responsáveis por isso. Por isso que está acontecendo a cunho social e a nível
até mundial, vamos dizer assim, e que a gente precisa tomar pé da situação. Eu acho que o vídeo de Felca, ele vem justamente para cutucar a gente, para incentivar que a gente se responsabilize, tanto dos cuidadores principais, né, que é a família, que é a base ali da sociedade, como também os poderes legislativo, o governo. Eu acho que uma força-tarefa precisa ser feita de conscientização e que esses prejuízos já estão acontecendo agora e mais para frente muito mais. E também, é verdade, doutor Gabriel, você que é secretário-geral da Comissão da Infância, Juventude e Adolescência da nossa OAB. O que é necessário fazer e o que tem sido feito pela própria OAB aqui do nosso estado, doutor Gabriel? Eu acho que o que precisa ser feito é, como a doutora falou, é mais um processo de explicar o que é o ECA a todos e ter uma maior fiscalização em cima das crianças. Hoje a gente tem vários projetos de lei para poder ter a fiscalização na internet, vamos chamar assim. Mas a gente tem que entender que primeiro se começa em casa, para depois a gente levar para o governo em si. Hoje a gente já tem vários mecanismos, né? Como eu mencionei, o ECA, o processo criminal todo, a gente já consegue fazer uma investigação completa de quem é, mas precisa primeiro de tudo ter a denúncia. A gente precisa primeiro trazer ao Estado, né, essa informação. O Felca só fez dar um empurrão, mas a gente é que tem que começar a ver o que as crianças estão fazendo. E a OAB sempre trabalhou para proteger as crianças. A nossa Comissão da Infância é uma das mais antigas, que vem sempre fiscalizando. A gente não pode, a gente tem que diferenciar também um pouco, a gente não pode chegar e fazer uma lei, mas a gente ajuda a fiscalizar. A gente traz informações, a gente vem e mostra ao poder público, olha, a gente pode fazer dessa forma para melhorar. Então a OAB sempre esteve ao lado. É verdade, e usufruindo sempre da credibilidade, né, da marca OAB. Gente, para fecharmos, só rapidamente entendemos esse fenômeno Felca, a importância. Você veja, tem um lado tão negativo da internet, mas há um lado tão positivo, e esse lado positivo combatendo o negativo, o próprio bem combatendo o mal. O Felca foi algo tão inacreditável, ele estourou todas as bolhas de redes sociais e repercutiu mais, polemizou mais que a própria crise do Pix. Lembram da coisa do Pix, todo mundo unido? E agora todos se unem em prol disso, sob essa visão do nosso Felca. Só para a gente fechar. Eu acho que, Sérgio, para a gente finalizar, uma frase que eu sempre fiquei pensando, né? A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, se a gente não cuida dessa infância, a gente vai ter prejuízos sociais importantes. Então, o vídeo de Felca, ele vem para dar luz a esse lugar de olhar para a infância como olhar de infância. É isso mesmo, doutor Gabriel? Isso mesmo. E eu ainda dou mais outro ponto. Eu espero que não acabe por aqui, porque é um trabalho que a gente já vem há muito tempo e que esse vídeo só ajude a gente a perdurar por mais tempo. Então, se o vídeo passou de fronteiras, que a gente até vê no governo citando as extremas se unindo para poder proteger as crianças, eu espero muito que continue para muito tempo. Muito obrigado, doutor Gabriel, obrigado pela sua presença, elucidando, né, Caroline, essa situação tão importante. Obrigado também pela sua presença e vocês destinando o tempo precioso de vocês para esse esclarecimento público que é tão necessário. A gente entender por que isso está acontecendo, de que forma está acontecendo e como nós podemos interagir e reagir com relação a isso tudo. Muito obrigado, Caroline, muito obrigado, Gabriel. Obrigada. Muito obrigado.